Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos a este encontro fraternal de alegria e aprendizado. E desde já, em nome do Cristo, paz e caridade, eu quero agradecer a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados, nesta manhã de muita luz e de alegria. Cleonildes Barreto, se apresente. Mais um encontro, gente, fraternal, de extrema importância para todos nós, encarnados e desencarnados. O mundo espiritual está em festa. Elenilza, estou esperando você. Sou eu? Eu não sei se é celular ou se Nossa Senhora, fica ali me olhando, seus poderes. Vamos pegar um pouquinho? Vamos. Toma aqui. vai trazer a deles. Tome aqui. Venha. Pronto, pega no dele, passa essa vez aí. Já estamos. E há mais de 15 anos que o Cristo Paz e Caridade reúne aqui no Bradesco este encontro profundo e maravilhoso com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, de quem nós devemos muita coisa, a nível de convivência, de aprendizado, e este ano não podia ser diferente. E neste ano, que no dia 18 de abril, a doutrina espírita completou 169 anos de sua codificação, na metodologia que conhecemos aqui entre nós, temos a alegria de apresentar mais um evento com os nossos irmãos, né, que já se encontram aqui na casa. Para os que não conhecem, nossa querida Tânia Menezes, nosso José Amorim, seu esposo, e o nosso caçula do grupo, nosso irmão Ulisses Bezerra. Já temos uma convivência extraordinária. Finalidade do seminário: aprendizado, tratamento coletivo, troca de experiência e convivência, para que na divulgação a doutrina espírita continue cumprindo o seu papel de agente transformador desta humanidade, desta sociedade. E como sempre, o projeto Manuel Filomeno de Miranda, surgido em maio de 1990, na Mansão do Caminho, com seus integrantes iniciais, José Ferraz, a quem nós prestamos uma homenagem, porque retornou ao mundo espiritual no dia 6 de outubro de 2021, aos 91 anos, dedicado à causa espírita, toda a sua permanência aqui no mundo físico, não é? Nosso irmão Nilo Calazans, ainda, graças a Deus, entre nós, ainda no mundo físico, no aprendizado. Nosso irmão e o meu mentor encarnado, João Neves, né? Hoje com uns 88, mais ou menos, né? E tinha o nosso companheiro Geraldo Azevedo. Geraldo, né? Pronto. E agora vocês estão assistindo a segunda versão do projeto, com nossa irmã Tânia, Zé Amorim e Ulisses. Tânia, para quem não sabe, é filha de Nilo Calazans. Seguiu os passos do pai na mansão, no trabalho, está aí. Então nós precisamos prestar a homenagem a essas pessoas que se aprofundaram, que têm se dedicado a cumprir a missão que Jesus pede para nós. Vá, te mandarei de 2 em 2, divulgue, onde lhe aceitar, permaneça. Aonde não, sacuda a poeirinha das sandálias e vai em frente, vai embora. Aqui vocês são aceitos, viu? Tenho certeza disso. Então, é essa homenagem, esta alegria que a gente tem aqui. Prestar também a alegria a Zé, que retornou. Nós temos o nosso querido André Luiz Peixinho, nosso presidente eterno, que desencarnou, né? Em 31/3 de 2024, aos 72 anos, trabalhando. Temos nossa irmã Sueli Caldas, que eu tive o prazer imenso da convivência, não só aqui, porque estivera conosco muitas vezes seguidas, como eu estive lá, no Seja, no Joana de Ângeles,
vários anos participando dessas atividades, do aprendizado. Sentar à mesa mediúnica de Sueli é algo extraordinário, era algo extraordinário, como do projeto. É um aprendizado muito grande. Temos o nosso mestre maior, Divaldo, que nos deixou fisicamente no dia 13/5 de 2025, aos 98 anos. De trabalho, de dedicação à causa espírita, para que assim nós possamos trazer a nossa colaboração para a construção de uma sociedade mais pacificada, mais humanizada e, consequentemente, renovada e feliz. Esse é o papel da doutrina espírita. E fazendo homenagem aos nossos irmãos desencarnados, que devem estar todos aí, porque já avisaram, Dona Kelma, Dona Angelina, Dona Zalma, Zé Farias, todos eles, porque avisaram que iriam estar aqui. Vocês devem estar sentados com eles aí, peçam licença, viu? E assim eu quero agradecer a todos vocês. Nós temos aqui Berimbau, temos Santo Estevão, temos São Sebastião, temos Salvador, Casa de Pititinga. O pessoal de Valença mandou pedir desculpa porque o vírus derrubou todo mundo. E algumas pessoas de São Francisco do Conde choraram porque estão realmente de virose. Então eu quero agradecer o carinho, a espiritualidade amiga, a todos vocês que se encontram aqui. Cleonildes, se apresente, minha filha, venha. Eu tenho que acular esse espírito. Meu Deus do céu. Isso vai ser assim quando eu estiver no mundo espiritual. Rapaz. Cadê ela? Não precisa não. Bem, estamos lutando aí o seminário para a gente fazer uma arrecadaçãozinha, gente, que tem aí brevemente, se Deus quiser. Nós queremos estar numa sede mais ampliada para acolher, porque não dá mais para... Está ficando apertado você colocar 80 e tantas pessoas no espaço físico e já está ficando pequeno. Então o sonho é um espaço físico maior. E a gente está conseguindo, se Deus quiser. E eu apresento a vocês esse espírito extraordinário, maravilhoso, que é o Nilson Barreto, viu? Para fazer o evangelho, né, amor? É uma obsessão. Aquela. Aproveite, viu? Em seguida, nós temos vocês com o projeto. Está aqui. Aliás, está na mesa. Quero dizer a vocês que as perguntas devem ser escritas, direcionadas à mesa. Eles vão selecionar e estarão respondendo todas no final do trabalho. Tá? Então, eu vou... Na mesa tem lápis, tem papel ali, na entrada ali, tudo direitinho ali para vocês, tá? Então, não se preocupe em interromper, em perguntar, eles não deixam perguntas sem resposta, graças a Deus. Nós vamos ouvir um trecho do nosso Evangelho como leitura pacificadora da manhã de hoje. Em seguida, teremos os nossos irmãos do Projeto Manuel Filomeno de Miranda com obsessão, desobsessão nas obras de Manuel Filomeno de Miranda. Sejamos bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos dê uma manhã de alegria e aprendizado. Para você. Bom dia, gente. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Vamos ver qual é a nossa mensagem para a manhã de hoje. Não quero falar no microfone. Chique, né? Não, graças a Deus, Deus me deu essa voz forte. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, reunidos diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, que tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo.
Porque quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Então respondeu-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos sem teto e o hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e foste visitar-te? O rei lhe respondeu, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Então está aí para a nossa reflexão da manhã, uma passagemzinha do nosso Evangelho, que vocês possam aproveitar ao máximo o nosso seminário. Está falando para vocês, que ajuda muito. Gente, fazendo justiça ao nosso irmão Genivan, que todos os anos está aqui conosco. Alegria na música, incentivo, porque é uma pessoa que é um músico profissional que se desloca com todo carinho, todos os anos, para estar aqui conosco. E vamos ouvir agora o que Filomeno diz, que a obsessão ela está em estado pandêmico e nós ainda não queremos perceber. Com vocês, nossos amigos do projeto. Você quer o show da igreja? É só para você Ligar para não fazer. Vírgula, não. Bom dia. Ponto e vírgula. Vamos fazer a nossa prece, né? Olha. Elevando os pensamentos a Jesus, neste momento em que nos reunimos para mais um encontro de reflexões, de aprendizado para cada um de nós, para seguirmos em nossa jornada mais confiantes em relação às responsabilidades que temos perante a existência. Que a nossa manhã seja rica para cada um de nós, mas que, acima de tudo, o nosso íntimo seja tocado pela mensagem de Jesus e deste benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que nos apresenta riquíssimas lições que deveremos levar ao longo da nossa jornada. Agradecidos então, Jesus, por esta oportunidade, nós te pedimos para que em teu nome, em nome de Deus e dos benfeitores espirituais que nos conduzem neste trabalho, a permissão para o início, guardando a certeza, Jesus, de que o teu amparo, a tua proteção, mantém-se junto a nós e que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez a gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco a respeito deste tema. Um tema, conforme Edson trouxe, é pandemia. O que é pandemia? Aquilo que se alastra pelo mundo. E nós não temos a noção do quanto depende de cada um estarmos cada vez mais libertos desta possibilidade de receber essa ação. Aí nós vamos iniciar trazendo esta distinção. Muitas vezes nós ouvimos falar de influência espiritual. Influência espiritual é a mesma coisa que obsessão?
Sim ou não? Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influem a tal ponto de que são eles que nos dirigem. A influência espiritual acontece no mundo que nós estamos circulando. Esta influência, ela pode ser positiva ou negativa. A influência positiva é a obsessão. Quando nós acordamos, até o momento de chegarmos aqui, as nossas mentes circularam, em nossas mentes circularam diversos pensamentos. Concordam? Pensamentos bons e alguns às vezes não tão bons. Concordam? Porque nós não ficamos o tempo inteiro com a mente sempre positiva, otimista. Em algum momento vem, ai, mas eu vou ter que passar por aquela situação. E aí você se abate, fica desanimada, vem a tristeza, ou até com a lembrança das ocorrências do nosso dia a dia, que são ocorrências que nos chegam e que são desafiadoras. Então, de acordo com aquilo que o nosso pensamento alimenta, nós vamos estabelecer. Vocês estão vendo ali a palavra sintonia. Então, é a sintonia que vai atrair os bons e os maus espíritos. Todos nós sintonizamos. Então, eu estou bem. De repente, acontece algo que me deixa angustiado, me deixa com raiva. Eu tenho que cuidar. Não é que nós não vamos sentir raiva. A raiva faz parte do nosso processo. A questão é alimentar. Então, vem o sentimento, eu expresso, mas logo esse sentimento vai ser substituído. Porque senão, a sintonia permanecendo abre o campo para que se instale o processo obsessivo. Aí chega Allan Kardec, ele vai trazer isso na introdução de O Livro dos Espíritos, que os espíritos exercem ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então aqui nós vemos que na introdução ele já fala o que os benfeitores respondem lá na questão 459. Então essa influência dos espíritos vai acontecer a todo instante, no mundo moral e no mundo físico. Mundo físico é tudo quanto nós vamos estar manifestando em termos do sentir. E moral é aquilo que diz respeito ao bem e ao mal. Proceder bem é agir de acordo com a lei de Deus. Quando nós não procedemos bem, nós estamos infringindo a lei de Deus. Mas é preciso pensar que nem tudo é influência dos espíritos. Ah, eu estou sendo influenciada, eu estou nessa situação por causa disso. Nós temos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher se queremos transitar pelo caminho do bem ou não. E aí segue neste livro, Painéis da Obsessão, é a quinta obra do querido Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso querido tio Di. E ele traz algo muito interessante aqui no prefácio. É o que abre o prefácio desta obra. Filomeno vai escrever: na raiz de todas as enfermidades que sitiam o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Quem se desequilibra somos nós.
Este desequilíbrio pode ser decorrente de uma influência, mas a influência negativa só vai acontecer se nós abrirmos campo. Então a sintonia é algo que nós precisamos cuidar a todo instante. Porque se vivemos num mundo que é desafiador, a todo instante nós vamos nos deparar com situações que vão nos colocar para baixo, se eu permitir. Então eu tenho que cuidar daquilo que é o nosso pensamento, e cuidar do pensamento mobiliza uma grande potência nossa, que se chama vontade. A vontade é que vai estar operando para que eu substitua aquela ideia que está ali martirizando, que está ganhando força, se eu não me der conta de que eu estou decaindo, ficando mais triste, ficando mais abatida pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Lembrando que habitamos um mundo de provas e expiações. Allan Kardec nos mostra isso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. O que é o mundo de provas e expiações? O que se caracteriza pela predominância do mal. Então, se o mal predomina, nós vamos estar a todo instante nos deparando com desafios, porque nós também agimos equivocadamente. Então, queremos nos libertar desse processo, temos que começar a pensar, a agir na direção do bem. Nem sempre nós conseguimos, mas precisamos ter um esforço para poder cada vez mais essas ações elas serem direcionadas na ação do bem. E aí vem no prefácio deste livro, Painéis da Obsessão, Filomeno dizer para nós: só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. Quem foi que cometeu equívoco? Fui eu. Somos nós. Então, façamos uma retrospectiva até hoje, com a idade que cada um tem. Nós sabemos levantar quais foram os nossos equívocos até aqui. Identificando que já foram muitos equívocos, mais ou menos alguns equívocos. Tudo quanto se constitui infração à lei de Deus é uma dívida. Toda dívida, ela precisará ser ressarcida. Só que quando eu me equivoco, este equívoco pode também ser em relação às pessoas. E é exatamente este o ponto-chave para o processo obsessivo. Porque se eu magoei Cléo, ele pode guardar esta mágoa e levar esta mágoa, aguardando o momento oportuno para o desforço. Aí é que está a nossa grande dificuldade, porque quando nós não conseguimos resolver em vida, um leva, ou os dois levam, e aí vem a oportunidade do desforço. Foi por isso que Jesus disse: vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha que assertiva de Jesus lá, há mais de 2000 anos, dizendo para nós: não guarde, não leve, isso é perigoso, isso vai dar mais trabalho depois. Então, às vezes, alguém nos magoou, alguém nos traiu, alguém fez algo que realmente não deveria ter feito e nos impactou. Mas vejamos que ele agiu daquela maneira, ou ela agiu, porque era o melhor que ela poderia estar oferecendo para nós. E aí a gente lembra de Jesus, quando ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então todos nós
Somos pessoas adoecidas, somos almas enfermas que recebemos essa maravilhosa oportunidade de aqui estarmos para este processo de libertação. E aí, seguindo, nós não poderíamos deixar de trazer Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Ele dedica o capítulo 23º desta sua segunda obra, que foi publicada em janeiro de 1861, segunda obra da codificação do Pentateuco, porque nós temos as revistas espíritas que iniciaram a publicação no ano de 1858, foi até 1869, mas não faz parte da codificação. E lá Kardec vai dizer que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Vejamos aqui que neste conceito que Kardec traz, ele está referindo à obsessão do espírito para o encarnado. Porque Allan Kardec está tratando de reuniões mediúnicas em seu contexto de um modo geral. Mais adiante, nós vamos ver que no processo da obsessão, não é somente o espírito que está agindo sobre o encarnado. Existem outras variantes. Nunca é praticada, senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então é esta ação dos espíritos que tentam nos demover dos nossos propósitos. Em verdade, de um modo geral, são os nossos desafetos. Mas quando nós buscamos, por exemplo, nos bastidores da obsessão, que é a primeira obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do nosso tio Di. Inclusive, nós já fizemos aqui um seminário desta obra maravilhosa. Aqui, nós vamos encontrar 3 prefácios a respeito da obsessão. Por que será que Filomeno de Miranda dedica em uma obra que tem 16 capítulos, 3 prefácios relativos à questão da obsessão, exatamente para que a gente possa entender melhor este processo. E é aqui que ele vai dizer que muitas vezes estas influências negativas que nos chegam, que nós sempre associamos aos desafetos, não necessariamente são desafetos nossos. São espíritos maus, são espíritos que estão passando por dificuldades. E quando ele encontra aquele campo para sintonizar, plugar, eles querem que nós também fiquemos mal, fiquemos tristes, fiquemos abatidos. Não necessariamente são os nossos desafetos. Em sua maioria, sim, são os desafetos que vão exercer esta influência negativa. E aí a gente vê o dominante. Quem é o dominante? É o obsessor. É aquele que vai plugar para poder exercer a sua ação nefasta. E o dominado. Não podemos também esquecer que o processo de obsessão envolve vítima e algoz. O algoz é o obsessor. É aquele que vai buscar a desforra daquela vindita, daquilo que ele sofreu. Mas o que é que a gente percebe em todo o processo? Que isso fica um círculo. Hoje eu sou o obsessor e vou agir perante o que é o dominado, a vítima. Só que no momento que eu vou agir perante a vítima e que eu vou causar prejuízos à vida dela, aí a vítima, ela vai se achar na razão de cobrar aquilo que ela passou, porque teve esta mente perversa que exerceu a sua ação. Então esses papéis, eles vão se invertendo
para poder chegar o momento que haja uma quebra desses grilhões, que é exatamente o que nós encontramos na segunda obra, uma imagem perfeita desses grilhões, que é exatamente as correntes que nos prendem àquele que nós temos as nossas dívidas. E como é que eles nos encontram? Se nós vestimos uma nova roupagem quando nós reencarnamos, é a consciência de culpa que faz com que aquilo atraia. E aí muitas vezes nós ouvimos nas reuniões mediúnicas os espíritos dizerem: mas eu estou procurando, eu não consigo encontrar. Ou eu procurei muito e agora encontrei naquela criança, naquele jovem, naquela mulher. Porque eles vão e com esta sintonia que se estabelece, porque o nosso inconsciente, ele vai ter um registro destas ações que foram as infrações perante a lei, e por fim, nós conseguimos, através desta sintonia, ser encontrado ou sermos encontrados por aqueles aos quais nós causamos prejuízo. E por fim, a imagem que Filomeno de Miranda traz neste livro também, que é maravilhoso. Aqui a gente quase traz os 18 livros, né? Para poder apresentar. Loucura e Obsessão é a 6ª obra de Filomeno de Miranda. E aqui ele vai estar trazendo para nós, na verdade, é o Dr. Bezerra de Menezes que faz esta analogia. Graças ao nosso querido Ulisses aí que trouxe a imagem. Ulisses, uma imagem de uma ponte que tem um espírito, e aí ele joga lá no IA e trouxe aqui a imagem para a gente. O Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro Loucura e Obsessão, ele faz uma analogia do processo obsessivo com uma ponte onde tem 2 vias. O homem ser humano está caminhando na ponte. E aí vem o espírito. Eu adorei a imagem do espírito aí retratada. O espírito está caminhando e vai encontrar a passagem na direção do homem, do ser humano, por conta das suas necessidades, por conta dos seus interesses, por conta das suas aspirações. Em resumo, por conta da nossa sintonia. Então, se este espírito, e aí vamos imaginar que não é um espírito com boas intenções, um espírito que é malfazejo, que é um desafeto, ele vai ao nosso encontro. Então nós estamos nessa via de mão dupla. Só será estabelecido o encontro do Espírito conosco se tivermos exatamente no mesmo campo para sintonizar com ele. Se isso não acontecer, ele não vai estar encontrando o campo favorável para a sua atuação. Então, na imagem, se os nossos pensamentos, eles são distantes do pensamento do Espírito, não vai haver encontro. Um transita por uma via, o outro segue o seu caminho. Porém, se estamos no mesmo barco de pensamentos que vão ser sintonizados, aí sim haverá esta tomada que se liga. E lembrando que a obsessão não é um processo unilateral, é um processo onde há um conúbio, onde há um aceite por conta desta sintonia que nós estabelecemos. Bom dia, queridos. Bom dia. Que bom estarmos aqui mais este ano, mais uma vez.
Alegria enorme para todos nós. Dando continuidade ao processo de estudo, de avaliação desses processos de obsessão, nós vamos ter as causas que levam a que isso esteja acontecendo, que vem dar motivo a que se estabeleça nessa ponte aí, esse encontro. E depois a gente vai ver que em alguns momentos não precisa nem de ponte e nem do encontro do outro. É de nós para conosco mesmo, infelizmente. Nós vamos estar vendo mais à frente. Mas essas causas, né, que vão estar dando origem a esses processos obsessivos, elas vão estar variando ao infinito, né, em função do que a gente deseja, almeja, do que a gente considera como isto eu não abro mão, não levo esse desaforo para casa. Então vai variar. Alguém consegue ter uma condição mais larga em relação a assimilar isto, a enfrentar determinada coisa. Outros nem tanto. Outros, o pavio é maior, o pavio é menor. Outros nem pavio têm. Isto vai estar, com certeza, dando uma variedade enorme de todo o processo que vai estar nos conectando àqueles nossos desafetos, àqueles a quem prejudicamos, ou àqueles a quem fomos prejudicados, não é? Como Tânia trouxe, hoje é de uma forma, algoz, vítima, daqui a pouco isso inverte, né? E a gente fica muitas vezes caminhando reencarnações, muitas, para tentar resolver esse embrulho, e a gente não consegue resolver. E nós vamos também estar vendo que chega um determinado momento que a lei de progresso vem e só é preciso vocês dois se resolvam, né? É preciso que as coisas se acertem entre vocês dois. E aí a gente vem de forma não muito consciente, mas pela imposição da lei do progresso, a gente tem que caminhar para frente. Não dá mais para vocês ficarem em volta do umbigo ou naquela visão de um barco com o remo somente de um lado, que a gente fica dando volta, se cansando e não sai do lugar, né? Em círculo. Então, essas causas elas vão variar com o caráter dos espíritos, né? E aí a gente vai ter, não se resume apenas a isso aqui, mas isso vai com certeza caminhar por mais fatores, né? Mais causas provocando isso. Mas a gente gostaria de falar talvez de algumas dessas aqui. A invigilância, né? Quando Jesus nos convidou a vigiai e orai, será que ele não tinha uma vontade, um desejo de colocar nessa ordem? Vigia e ora. Vigia e ora. Então a invigilância, no nosso caminhar, a gente buscando muitas vezes satisfazer os nossos desejos íntimos, né? Aquilo que esperamos que o outro nos faça, em o outro não fazendo da forma como a gente gostaria que ele procedesse, que fosse o proceder dele. Isso não deve estar gerando em nós, de forma alguma, a possibilidade de fazermos ainda pior do que ele, né? Agora você vai ver com quem você mexeu, e aí a gente começa. Então essa invigilância é assim uma causa que nós identificamos como bastante comum estarmos invigilantes no dia a dia de nossas vidas. Então precisamos realmente ter o controle, as rédeas desta condição, para que a gente não vá colocando o carro na frente dos bois,
se atrapalhando, guardando lições para a gente ter que voltar depois para refazer, caminhos para a gente ter que refazer depois, né? Acertos de contas para a gente ter que refazer depois. Então, a vigilância, nós acreditamos ser uma causa de extrema importância. É quando a gente tem a autoconsciência real daquilo que estamos fazendo. Isto que eu estou fazendo, eu gostaria que fosse feito para comigo? Não. Tenho que parar, mas está todo mundo fazendo, eu vou me dar bem também por aqui. Isso a maioria, todo mundo faz, por que é que eu não vou fazer? Nós vamos estar sendo realmente invigilantes, procedendo desta forma. E vamos conseguir, pela sintonia, atrair outras mentes também vigilantes. E aí onde tem fogo, a gente bota a gasolina, aumenta um pouquinho mais. E a condição pode chegar num termo de difícil solução, quando a gente não tem o controle da nossa consciência, quando nós não estamos vigilantes frente àquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Então vem, e não precisa que ninguém me diga que se isso é certo ou errado. 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus na nossa consciência. Então a gente sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. Vocês concordam? Fala na sua cabecinha. Então estarmos conscientes disso, vigilantes em relação a isso, fará com que o nosso caminhar seja mais seguro, com menos tropeços, com menos escorregões. E todos esses tropeços, todas essas quedas que estaremos dando frente à nossa invigilância nesse nosso caminhar, nós vamos nos machucar. A extensão desse machucado é que vai ser talvez o resultado da gente não se perceber nesta condição e cada vez mais buscando adeptos, buscando outras mentes, vinculando-nos a elas, né? Buscando construções de difícil reparação. Quando não há necessidade da intervenção de espíritos superiores, benfeitores, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, que sejamos mais vigilantes naquilo que nós estamos fazendo ou deixando de se fazer. Qual for o propósito, qual for o objetivo de que Deus nos deu esse tempo presente, maravilhoso, para a gente aprender algo, para a gente crescer. E se a gente tem o conhecimento disso, o entendimento disso, acreditamos que menos tempo nós perderemos, estaremos aproveitando, né? Daí aqueles que conseguem fazer 2 reencarnações em uma só, com o exercício da mediunidade, por exemplo, né? Com este trabalho de auxílio a quem precisa, com o nosso crescimento pessoal, moral, nossa mudança interior, íntima. Então, sejamos vigilantes, que é uma das causas assim que a gente identifica de grande... a porta é muito larga se nós não estivermos vigilantes para a gente entrar num processo desse tipo. E aí a gente vai ver, em função da vigilância, nós vamos talvez arrumar alguns desafetos, onde estará o ódio, a raiva, a vingança presente. Isto, aquele homem que tentou contra o padre João Paulo II, né, tirar a vida de João Paulo II, ele teve, depois de um tempo, a visita do padre, que foi lá para dizer que perdoava e tudo mais. Infelizmente, nós não temos padres conosco a cada metro, como João Paulo II. Então vamos estar deixando acertos de contas
com outros espíritos, com outras pessoas, que talvez e com certeza não será igual a João Paulo II, por exemplo, conforme o exemplo que nós demos. Fizemos algo de errado para alguém que já superou isto, que tem uma visão diferente. Enxergo esta condição de meu irmão, doentia, ele não estava em si, né, não estava bem. É diferente do que a gente arranjar um outro, que isso não vai ficar assim não. E aí a coisa vai crescer, vai entortar, não é? Vai nos atrapalhar. Então, guardando esse sentimento de vingança, de ódio, é que nós ficamos nesse ciclo vicioso. Hoje sou eu que sofro, mas ele vai me aguardar. Amanhã eu vou ser o algoz. Eu vou fazer com que ele sofra. E depois isso retorna. E ficamos muitas e muitas reencarnações nesse processo. Até que a gente realmente se liberte de todo o desejo de fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse. Ah, mas foi isso que eu recebi dele. Mas isso não vai me dar o motivo para eu agir igual. Perfeito? Então, a vingança trazendo esse sentimento de ódio, de raiva, desgosto, e da gente buscar isto no acerto de contas, né? Ausência de sentimentos de religiosidade. Esses sentimentos de religiosidade estarão fazendo com que a gente esteja, de alguma forma, nesta conexão com os benfeitores espirituais, né? Com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com o Pai de infinito amor, infinita vontade. Quando a gente vai enxergar que exemplo maior de Jesus na cruz, sofrendo tudo o que estava sofrendo ele, ainda direciona olhar para o Pai e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então este sentimento de religiosidade terá uma grande valia, importância em nossas vidas, para que a gente realmente entenda o que é necessário nas minhas ações, nas minhas atitudes. É esta sintonia, é esta conexão com aquilo que há de melhor. E a doutrina espírita, essa que nós abraçamos aqui, que estamos estudando aqui, vai estar trazendo para a gente esta realidade. E nas obras de Manuel Filomeno de Miranda são fantásticas, todos os casos que ele nos traz. Não segue por aqui não, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. Nós não podemos dizer que não sabíamos disso, não é? Não tinha o conhecimento disso. Como já falamos aqui outras vezes, para a gente o benfeitor nos funciona como esse repórter, trazendo essas novidades do mundo espiritual para a nossa vivência do dia a dia, do nosso cotidiano. Então não faz por aqui não, porque vocês vão estar caindo aqui, e aqui desce dessa forma, que é muito doloroso, é muito difícil. Então, a ausência do sentimento de religiosidade também é uma outra causa que facilita, porque com relação à nossa mudança moral, não há quem, nos diz o benfeitor, não há quem não se sinta sensibilizado em ver que a pessoa não é mais aquela daquele dia em que aconteceu aquilo, é outra pessoa que está aí. Percebem? Se deixarmos que este sentimento de religiosidade trabalhe em nós, modifique em nós a nossa condição íntima, qualquer processo que a gente tenha de compromisso, de comprometimento com essas mentes, que infelizmente ainda, como a nossa, né, ainda caminha nesses erros, nesses escorregar, perfeito? Nós vamos ter, sem sombra de dúvida, um caminho a percorrer para que a gente não tenha esta sintonia se mantendo. A pessoa estará vendo que está de frente agora de alguém diferente daquela situação que vivenciaram juntos. Ela percebe isso. E quando ela vê a gente nesta luta, nesse desejo, nesse propósito
autotransformação, dessa mudança moral, ela também começa a sentir o desejo, a vontade de ficar em paz. Com todos nós, isso acontece. Vejo que agora é hora de eu também ter meu momento de paz, de quebrar esses grilhões, né? Essas algemas que nos prendem ao outro. O perdão é bom para quem perdoa. Aquele que cometeu o erro, ele estará com o compromisso de acertar as contas com as leis divinas. Não é isso que a gente vai estar vendo aqui, transgressões das leis de Deus. Ele estará com isto, sem sombra de dúvida, dentro do calçado, com uma pedra no calçado, para se acertar mais à frente. Mas aquele que perdoa se liberta, se livra, se sente leve. Então, que busquemos este exercício conforme nos traz a doutrina espírita. Temos esse compromisso e quando a gente está no caminho com ele, façamos o esforço para estar em paz com ele. Tive uma encrenca contigo, não foi bem resolvida, foi muito mais talvez porque você me provocou, porque você fez isso comigo. A gente sempre acha assim, né? O problema está sempre no outro, não é isso? Normalmente esse é o outro. Mas que bacana se eu começar a dizer, meu amigo, naquele dia que aconteceu aquilo, né? Eu não tinha o desejo, o propósito de te magoar, não. Mas eu acho que eu te magoei, que eu te feri, me perdoe. Me perdoe, eu não estava bem naquele dia. Sem sombra de dúvida, isso começará a mudar o nosso encontro, o nosso bate e volta, não é? Então que a gente procure realmente, nesta caminhada, estar indo ao encontro do outro, dizendo, olha, não tinha esse propósito, talvez até eu tivesse mesmo um propósito, mas comece por aí, comece nesse teatro, é maravilhoso, mas eu acho que eu te magoei, me perdoe, meu irmão, não vou ficar mais vigilante para eu não cometer de novo a mesma falha contigo, nem com outras pessoas, me perdoe, viu? Me desculpe mesmo. Aí eu tiro de alguma forma alguns sacos de cimento da cabeça como peso, me libertando, me livrando. Cabe a ele agora se ele vai aceitar ou não, mas eu subi um degrauzinho, concordam? Percebem isso? Então estarmos fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, das nossas ações, do nosso proceder. Isso com certeza estará fazendo com que essas causas de estarmos nos comprometendo com o outro sejam diminuídas. Perfeito? Então fazer uso correto das nossas escolhas, das nossas ações perante a nós mesmos e perante ao outro. E prejuízo contra o próximo. Se eu cometi algum prejuízo, ou se eu acho que não fiz nada, mas eu percebo que o outro está diferente para comigo, que eu busque esse acertar de contas. Teve alguma coisa? Talvez eu não fiz porque é costume meu fazer, né? Fiz inconscientemente, fiz porque meu jeito é assim, pisar no pé dos outros. Eu vou pisando no pé dos outros achando que isso que é o certo. Mas quando eu tenho a consciência que não devo pisar no pé do outro, eu tenho que fazer com que não cause de forma alguma prejuízo ao outro, não o diminua, não o prejudique de forma alguma. E isso estará fazendo com que a gente tenha o chamado jogo de cintura na vida, esse sabe viver. Esse sabe viver, uma pessoa maravilhosa, sabe viver. Tem jogo de cintura, né? Então que a gente identifique, eu esteja atento, mais uma vez vigilante, se a gente está levando ao outro. Santo Agostinho, né? Na questão do Livro dos Espíritos, 909, passar em revista tudo aquilo que fiz, que deu motivo a alguém reclamar, que prejudiquei alguém, e que na primeira oportunidade eu possa estar lá me retratando, pedindo desculpas, né? Tentando corrigir algo que a gente realmente identificou que não fez da forma correta. E isto estará nos facilitando o caminhar frente a essas sintonias
em todo o processo obsessivo. Muito bom dia a todos. Mais uma vez, satisfação estar aqui novamente com vocês, com o projeto, e dando continuidade. Nós vamos tipos de obsessão. Na história da humanidade, e antes de falar dos tipos de obsessão, eu vou falar do amor de Deus por nós. E na história recente da humanidade, Deus, compadecido da nossa situação e dessas histórias de obsessões, de vinganças, de atuação do mundo espiritual sobre a nossa vida, e essa roda gigante que às vezes leva séculos, milênios, sem se resolver, Ele vem enviar os seus mensageiros, a fim de que nós possamos despertar para a realidade da vida. Então, na história recente, Ele manda Moisés, que vem com os 10 mandamentos, a fim de que nós possamos conter os nossos arroubos, os nossos sentimentos, a nossa maneira de atuar diante do outro, e que pudéssemos amar mais. Tempos depois, Ele manda o seu Filho, o próprio Jesus, vem em pessoa trazer a lei de amor e de perdão, nos ensinar a amar mais, como o Zé Meu falou, a perdoar mais aos nossos irmãos, a fim justamente de evitar essas situações que duram tanto tempo, tantos séculos, que trazem tanto sofrimento para a sociedade, como vemos hoje em situação pandêmica, que é a obsessão. Então Jesus veio trazer o atalho para a nossa felicidade. Meus irmãos, parem com isso. O caminho é o amor e o perdão. E chocou a sociedade da época. Mas como Jesus, eu vou ter que amar o meu inimigo? Eu vou ter que oferecer a outra face? Se ele me obrigar a caminhar 1 quilômetro, eu vou ter que caminhar 2? Não pode ser isso. É você oferecendo o seu contributo para alcançar a paz. É você buscando a sua felicidade. É você entendendo que essa situação resolvida vai trazer benefício a você. E não tem outro meio. Porque Jesus veio trazer esse caminho. O caminho, a verdade e a vida. Para que nós pudéssemos mais rapidamente chegar à evolução e à felicidade. Imagine, já tem 2000 anos e Jesus veio. E a gente aprendeu? Aprendeu? Não. Ainda não. Senão a humanidade não estaria ainda do jeito que está. Sobre guerras, sobre tantas injustiças sociais. Mas Jesus disse, e ele sabia que nós teríamos dificuldade em assimilar o seu conteúdo. E ele falou antes de retornar: eu enviarei o Consolador prometido, que fará lembrar tudo que eu disse e muito mais. Por que fazer lembrar? Porque nós teríamos esquecido. Farei lembrar tudo que disse e muito mais, e ficará convosco por todo o sempre. E quem foi o Consolador prometido? A doutrina espírita, que veio justamente nos fazer lembrar tudo aquilo que ele disse. O Espiritismo é o cristianismo redivivo na Terra. Ele veio justamente fazer lembrar tudo que Cristo disse. Porque o que Cristo nos trouxe são as leis da vida, são as leis de Deus que regem o universo. E não tem como sermos felizes se temos pendência com a lei de Deus, se temos pendência com o outro.
Se nós fizemos o mal, cometemos o mal ao outro, a alguém, nós temos que resgatar. Nós geramos uma necessidade de reparação e vamos ter que buscar de alguma forma. Ou devolvendo a lei com a dor, de forma similar à dor que causamos, ou devolvemos em trabalho do bem, em amor, em perdão. A escolha é nossa, é o livre-arbítrio que a Amorim falou agora há pouco. Mas Deus nos dá essa opção. Meu filho, vá. Essa é a proposta que eu te trago antes de reencarnarmos. E nós vimos para cá com essa proposta de atuarmos no bem, no amor, no perdão. Nem sempre conseguimos a lucidez para executarmos aquilo que nós programamos anteriormente. E em volta de nós vêm todas as ferramentas e as pessoas necessárias para a nossa evolução. Seja dentro da nossa própria casa, irmãos, pais, filhos, parentes próximos, todo esse núcleo vem nos ajudar, ou trazendo a sua intuição, o seu exemplo, ou sendo aquele parente difícil que nós temos que enfrentar e superar, porque nós demos causa a merecer o convívio com aquele ente, com aquela pessoa. E aí vem a nossa necessidade de buscarmos o autoburilamento para nos aprimorarmos e superarmos aquela situação. Se temos um parente difícil, temos que executar a nossa tolerância, a nossa paciência, e quem ganha somos nós. Sempre que nós nos superamos e oferecemos um bem ao outro, quem ganha somos sempre nós. Não é? Mas como nós ainda não conseguimos internalizar as lições do Mestre e as lições espíritas, que já se aproximam de 200 anos na humanidade, nós ainda sofremos as suas consequências. E aí vem as obsessões. Porque ela ocorre por dois motivos. Tânia já pincelou aqui. Ou pelas nossas más inclinações, nossas condutas, nossas afinidades, e aí nós atraímos aqueles afins a nós, ou aqueles cobradores do passado a quem nós prejudicamos e que vêm nos cobrar. Então, Kardec classifica 3 tipos de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. Vou fazer aqui um exemplo. Se do lado de cá tem pessoas que gostam de torcer, gostam de futebol, desse lado de cá, e aqui tem pessoas que gostam de Fórmula 1, outro tipo de esporte. Se lá fora nós formos nos juntar para falar de esporte, qual o grupo que vai se juntar para falar de futebol? Porque ele conhece, porque ele acompanha, porque ele é fã. Mas o grupo de Fórmula 1 vai dizer: não tem nada a ver com futebol, não gosto, não assisto, não sei nem onde vai, não sei nem nome de jogador. Mas o de cá, se for formar um grupo para falar de Fórmula 1, de Ayrton Senna, o grupo vai começar a se juntar, porque tem o mesmo interesse, a mesma afinidade. E de lá vai se juntar com o de cá para falar de esporte? Não, pode tratar de outro assunto, mas com relação a isso não vai ter afinidade, sintonia, porque os seus gostos com relação ao esporte são outros. Entenderam aí? No mundo espiritual ocorre da mesma forma. Se nós temos determinados hábitos, determinadas afinidades inferiores, nós vamos atrair espíritos afins, que gostam das mesmas coisas. E se eu, na encarnação passada, fui muito entregue à bebida, fui um ego, nessa encarnação eu verei com a tendência à bebida.
E aí, se eu começar novamente esse caminho da bebida, vou encontrar logicamente algum espírito afim. Ele vai dizer, opa, encontrei um que gosta da mesma coisa que eu. Eu gosto de beber, de estar em bares, de estar em ambientes assim assado. Vou encontrar outros espíritos afins ao meu gosto. Eles vão se juntar a mim e vão, inclusive, atiçar mais a minha vontade. Tem um dia que eu não estou com vontade de sair do beber, ele vai dizer, vamos lá, vamos. Porque ele vai se beneficiar ou conseguir captar essas emanações alcoólicas ao ingerir a bebida. Então ele vai lhe incentivar ao uso da bebida alcoólica. Então você atraiu esse espírito por afinidade, por um vício inferior que você tem. Por isso a necessidade da vigilância e da oração e da reforma íntima, para que nós possamos não atrair entidades que vão se acercar de nós e que vão nos instigar a andar naquele caminho que nós não desejamos mais. E aí vem o processo da obsessão simples. O espírito está o tempo todo induzindo a uma ação, uma mão na ideia, o tempo todo colocando ali em você aquela vontade, vamos beber, aí tem uma contrariedade, aí tá vendo, vamos beber para aliviar, o tempo todo sugerindo. Se instala então uma obsessão simples, porque você ainda está detentor da sua vontade, das suas faculdades, do seu discernimento. Você ainda pode resistir através da sua vontade e dizer, não, eu não quero sair para beber, não, eu não quero mais essa vida para mim. Vai depender da sua vontade. E a vontade é igual ao músculo. Quanto mais você exercita, mais ela se fortifica. É uma das potências da alma, como nos diz o Leão Denis. Então, quando nós temos determinada dificuldade, identificamos ela, nós temos que fortalecer a nossa vontade. Não tem outro caminho. Despertou o discernimento, agora é a vontade. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou lutar com todas as minhas forças para sair dessa situação. Então a obsessão simples é dessa forma. O espírito fica o tempo todo se acercando de nós e atiçando a nossa vontade, ou nos jogando contra outra pessoa, do lar, na família, nas relações sociais, né? Ou exacerbando os nossos sentimentos inferiores. Se eu sou uma pessoa que me irrito com facilidade, ele vai nos ajudar a ser mais ainda pessoas irritáveis. Se eu costumo brigar no trânsito, xingar, ele vai atiçar mais essa vontade, vai exacerbar mais esse sentimento para provocar uma briga, uma situação trágica talvez. Ele vai atuar sempre nas nossas brechas. Imagine uma pessoa que nunca bebeu na vida, não suporta a bebida, até se sente mal quando bebe. O espírito ligado à bebida vai se acercar dessa pessoa? Não. Ele não vai ter campo de atuação, não vai ter plug mental para induzir aquela pessoa àquele vício, porque a pessoa não tem nas suas matrizes aquela deficiência. Então ele vai atuar na obsessão simples, sempre colando em nós e trazendo aquela ideia. E também tentando bloquear o nosso progresso. Se nós temos ideias de renovação moral, aí eu quero ir para o centro toda semana, eu quero fazer um trabalho do bem, ele vai colocar obstáculos, vai colocar em nossa mente dificuldades, mas é muito longe, tem que pegar um ônibus 2, mas está chovendo, e aquela vontade, aquele pensamento, que às vezes é pequeno, ele vai aumentar. Mas está chovendo muito, eu não vou. E aí nós vamos desistindo de atuarmos de forma a progredirmos em nós mesmos.
Então eles vão colocando dificuldade. Quando nós escolhemos a leitura, uma leitura edificante, algum livro, aí vem o sono. Ele atua para que a gente não consiga ler, não consiga absorver aquelas mensagens que estão naquele livro. Vocês entendem como é o cerco que eles fazem na obsessão simples? Mas em todo esse cerco ainda encontramos a vontade, o discernimento, de entender, de pensar diferente, de não nos deixarmos levar, entendermos o que é melhor para a gente, dizer, eu vou lutar contra tudo, contra todos, mas eu vou conseguir esse objetivo. Eu quero me melhorar. Então, apesar desse ser, nós guardamos ainda o nosso discernimento. O que é certo e o que é errado. O que nós podemos fazer para sair daquilo. E muitas das vezes conseguimos entender quando o pensamento é nosso e quando o pensamento é alheio. Mas eu não estava pensando isso. Como é que veio esse pensamento agora para eu agir dessa forma? Para eu atentar contra o outro? Para eu desistir dessa tarefa? Então nós conseguimos ter esse discernimento. E quando nós vigiamos e oramos, nós vamos enfraquecendo os laços dessas entidades que se acercam de nós, porque eles vão perdendo o contato conosco. Nós crescemos vendo aquele desenhozinho animado, né? Que tinha aqui um anjinho de um lado, um diabinho do outro, né? Aí o diabinho lá falava uma coisa, o anjinho lá, não faço não, não faço não. Quem é que nós vamos dar ouvido? Aqueles a quem nós mais nos afinizarmos. Aquele a quem nós mais fortalecemos o laço de comunicação com ele. E como nós podemos fortalecer o laço de comunicação com o nosso anjo da guarda? Vigilância e oração. Vigilância e oração. Tão importante o hábito diário da oração. Porque é através dele que nós vamos estreitar esses laços com esses irmãos que foram designados para nós, para a nossa encarnação, a fim de nos guiar através dessa jornada na vida atual. E eles vão nos guiando e nos livrando do mal, mas muitas vezes nós escolhemos ouvir o outro que está aqui, ó. Ainda porque nós trazemos arraigados a nossa mente os hábitos do passado, os erros do passado. Não conseguimos ainda amar, não conseguimos ainda perdoar, e assim nós vamos sofrendo e vamos passando encarnação, sofrendo, mas poderíamos nos libertar através do amor e do perdão. Então essa é a obsessão simples, aquela em que nós temos o discernimento. O Espírito sugere, nós damos guarida ou não, a depender da nossa vontade de resistir. Mas o passo seguinte da obsessão é a fascinação. Se o Espírito estava no começo sugerindo, na fascinação ele nos convenceu daquele ato. Então ele exacerba o nosso orgulho, ele nos faz ter comportamentos esdrúxulos e nós não percebemos, justamente porque estamos fascinados. É como se ele manipulasse a realidade à nossa frente e nós passamos a ver diferente da realidade que está à nossa frente. As pessoas que chegam para nos alertar, nós chamamos de invejosos. Ah, está com inveja de mim. Por isso que ela está falando isso. Eu já presenciei uma família de médios se fascinar, em que eles escreviam vários livros que você lia e não conseguia tirar uma página de conteúdo. E ainda encontrar a editora para publicar esse livro. O médium completamente fascinado. Dentro do seu orgulho, da sua vaidade, porque são esses sentimentos que eles exacerbam em nós, o orgulho, a vaidade, e nós nos achamos superiores, começamos a nos achar aquilo que nós
não somos. E é difícil sair dessa situação quando nós lá chegamos na fascinação. Nós não entendemos aquilo que a realidade está se impondo. A realidade está completamente distorcida. Nós acreditamos nela por indução desse espírito, através da fascinação. Aí, a terceira fase, a subjugação. Aí já é um pouco diferente. O espírito domina a nossa vontade. Se a primeira fase ele sugere, na segunda ele convence, na terceira ele domina a nossa vontade. E aí tem uma coisa peculiar. Nessa fase nós entendemos e temos certa lucidez do que nós estamos fazendo, mas não temos força para resistir, porque ele domina a nossa vontade e passa a nos conduzir. E nós lutamos para sair daquela situação, entendemos que estamos cometendo aquilo, mas não temos força para resistir. Aí há subjugação. Kardec nos traz um caso de um cidadão que a subjugação era de tal forma que ele estava andando na calçada e era constrangido a se ajoelhar e pedir em casamento as pessoas, as mulheres que estavam passando. E ele se ajoelhava e pedia em casamento. Ele não tinha força para resistir àquele domínio. Ele entendia a situação que ele estava passando, mas ele não tinha força, porque ele estava sob o jugo de um espírito obsessor, já em fase de subjugação. Então são essas as três fases que Kardec nos traz. A grande maioria que nos assola é a obsessão simples, que se nós não cuidarmos, se nós deixarmos que ela atue em nós, ela pode evoluir para uma dessas duas fases. E aí o tratamento é muito mais difícil. Então que nós possamos cuidar do nosso proceder, do nosso pensar, da nossa higiene mental, termos o discernimento do que é bom, do que é certo, para a nossa vida, a fim que nós possamos ter sempre uma vida de pensamentos saudáveis. Allan Kardec fala no livro Obras Póstumas, foram escritos, recolhidos após a sua morte, mas ele também traz em A Gênese, no capítulo Obsessões e Possessões, a respeito da auto-obsessão, que vocês vão ver depois do intervalo. Mas em termos de gradações das obsessões, quando Ulisses apresentou o primeiro é a obsessão simples, toda obsessão simples, ela começa com a auto-obsessão. E aí é quando Kardec vai dizer, tanto em Obras Póstumas como em A Gênese, que o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Olha que interessante, Kardec lá, século XIX, está trazendo isso. Por que será que nós somos obsessores de nós mesmos? Que aí entra a auto-obsessão. Mas falando em termos de gradações das obsessões, nós temos no livro de Sueli Caldas Schubert, que é intitulado Obsessão e Desobsessões, ela vai tratar dessa variedade. Nós falamos muito, inclusive na fala inicial nossa, quando Kardec apresenta sobre das obsessões no capítulo 23º, que a obsessão é muito comum do espírito para com o encarnado, que é a obsessão de desencarnado para encarnado. E é o que nós vamos ver nos estudos de casos que vamos apresentar de cada um desses livros. Nós vamos trazer 3 livros com casos que vão estar relacionados à questão da obsessão, do desencarnado para o encarnado. Mas quando a gente vê aqui, encarnado para encarnado, como é que esse processo acontece? Então, eu posso estar obsidiando uma pessoa? Sim. De que maneira?
com a inveja, com o ciúme. Mas lembrando que a obsessão é uma ação mental que vai acontecer quando nós sintonizamos. Então, se eu estou, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é um ambiente onde há sempre muita competitividade, tem um colega que gostaria de ocupar o lugar que eu ocupo, e aí ele, aquele que desejaria aquele lugar, fica fazendo, tramóias, ou com o próprio pensamento, ele vai, mas eu gostaria de estar nesse lugar, tomara que aconteça alguma coisa, ele vai ou ela vai perder. Então, essa ação mental na direção de outro, que vai por inveja, que vai por ciúme, que vai por não gostar, que muitas vezes nós não compreendemos pelo esquecimento do passado, mas ali está alguém que já tivemos convivência anterior e que agora estamos juntos para poder, de alguma maneira, refazer esses liames de desafetos que foram criados. Mas a gente vê muito também na própria família. Pessoas na família que nós não gostamos, que fomos colocados juntos quando nós pensamos no planejamento para o retorno a uma nova experiência. Não teremos somente na nossa família os nossos afetos, os desafetos também estão ali colocados, e aí vem, esse mesmo sentimento de ciúme, de raiva, minha mãe gosta mais dele do que gosta de mim, e aí fica com essa constrição mental que encontra o campo favorável do outro, e isso gera esse processo obsessivo. De encarnado para desencarnado, como é que nós compreendemos isso? Alguém que desencarnou, que fazia parte da nossa convivência e que nos prejudicou, que nos maltratou, que nos violentou, que feriu alguma coisa do meu íntimo, me traiu, e aí desencarna e nós continuamos com a mesma vibração na direção dessa pessoa, porque você fez isso, eu não merecia isso. O indivíduo, o espírito, recebendo estes pensamentos e os pensamentos atuando, atua de que maneira? Se nós oferecermos campo. E nós oferecemos campo quando estamos desestabilizados, quando estamos perante os desafios, quando vem um processo de adoecimento, uma dificuldade financeira, um conflito no relacionamento, entre uma desencarnação. São situações que nos fragilizam, e se não dermos conta, isso vai permitir a ação destes espíritos. Desencarnado para encarnado é o que a gente tem visto com frequência, e de desencarnado para desencarnado. Como é que isso acontece? Nas zonas inferiores. Nós temos no livro Obreiros da Vida Eterna um relato interessante de uma expedição que foi feita numa zona de muito sofrimento, que é intitulada Zona Abismal, no próprio livro. Então, André Luiz estava com mais 3 pessoas, capitaneado por uma irmã que fazia parte da casa transitória, e eles foram nessa região abismal resgatar espíritos que já estavam em condições do resgate. Só que esta região, ela era comandada por espíritos perversos. E quando lá chegaram, e ao diálogo, por exemplo, um desses que faz parte da equipe tinha sido um padre, que é o Padre Hipólito. Então ele vai, estabelece o diálogo, e os espíritos trevosos, eles se colocam como os comandantes daquele local. André Luiz fica sensibilizado porque percebe que existia como se fosse um vale que separava eles
dos espíritos que estavam nessas condições. Mas tudo isso é imaginário. E depois de tantos diálogos, a irmã Zenóbia diz: vamos nos recolher, vamos sair deste local, porque hoje não será possível o resgate. Mas no amanhã, eles terão outras possibilidades de sair deste local. Então, o que é que a gente vê em um diálogo que foi estabelecido? As mentes perversas que se colocam como donas daquele local, não permitindo o resgate naquele momento. Mas a esfera elevada, reconhecendo que preparou o campo para que no dia seguinte os resgates pudessem ser estabelecidos, recua para uma vitória maior. Então vejam que mentes perversas, elas continuam a atuar sobre aqueles que têm a sua consciência de culpa, que tiveram os seus deslizes, os seus equívocos, mas que o resgate será possível porque eles já se encontram na condição de receberem aquela assistência. Nas obras de Filomeno, nós vemos outros relatos de resgates que são feitos pela Rainha Santa Isabel. Ela sai com um grupamento de espíritos e lança redes nessas regiões trevosas. Aqueles espíritos que já estão em condições de ser resgatados, eles seguram nas redes e não caem. Os que caem quando estão seguros e caem, é porque não há a disposição íntima para esse resgate. Mas vejam que tudo depende de quem? De cada um. Se há um investimento da espiritualidade superior para que isso aconteça, é porque o momento já se coloca oportuno. Mas eles não interferem nessas mentes perversas, porque vai chegar o dia deles, o dia de maior sofrimento, o dia de tomada de consciência e despertamento para mudança de atitude. Quando nós vamos, por exemplo, no anfiteatro, capítulo que acontece na primeira obra, Os Bastidores da Obsessão, lá tem mentes perversas. O Dr. Teofrastos é o que comanda essa região. Então ele se coloca na posição de juiz e domina outras mentes que pela consciência de culpa não conseguem se desligar daquele momento. Há, por exemplo, um relato que o juiz diz: agora você vai ser uma loba. E o espírito vai adquirindo a forma de animal. O que é que traz essa forma? É o perispírito, que pela sua consciência de culpa, ele recebe a sugestão e acata a sugestão. Então é a obsessão de desencarnado para desencarnado. Nós agora vamos dar o nosso intervalo de 20 minutos para depois darmos continuidade. Edson quer falar alguma coisa? Gente, obrigado. Eu queria aqui corrigir uma injustiça, né? Para depois eu não ficar do lado logo obsidiado. Fazer aqui o registro de nossas irmãs do Ceareiro do Bem, que eu acabei, no lapso da conversa, esquecendo. Temos aqui a Casa Ceareiro do Bem, representada pela nossa irmã Olívia, Sandra, Dona Sirlene. Sejam bem-vindos. Pois é nosso irmão Robson também da Cobem, com sua esposa, nosso irmão Marcelo Martinho do União Ferense. Então, Birimbau, então refazendo, por favor, me perdoe, desculpe, tá? O lapso de memória. E dizer a vocês, né, que nós temos aí 20 minutos, as perguntas por escrito direcionadas à mesa, tá? Não comam muito, apesar de ter muita comida, para vocês não dormirem na cadeira. Sandra não vai perdoar.
E os espíritos também não, né? E olhe bem, vocês ouviram aí ela falando espíritos trevosos, espíritos. Esses espíritos aí, gente, não foram criados à parte não. Cada um de nós aí que não aprenderam aí no caminho da luz, viu? Ok, então até 20 minutos, viu? 11 horas.